Tudo bem, gente? Se inscreva, deixa o like aí no meu A Bola Não Para, no meu programa, né? E também nas minhas opiniões aqui. Seja bem-vindo aqui ao programa A Bola Não Para. Só aproveitando falar um pouquinho aí do Palmeiras, desses casos que estão acontecendo nas últimas horas, né? Primeiro, em relação à possibilidade da Crefisa comprar aí 70% da SAF, né? Da 777 e assumir aí o comando do Vasco da Gama. O José Roberto Lamar, que é conselheiro do Palmeiras, marido de Leila Pereira, foi questionado a ESPN, não foi nada gentil, né? Dizendo que não é verdade que ele está nos Estados Unidos nesse momento, o casal está nos Estados Unidos, né? Tanto Leila como o José Roberto, e dizendo que não é verdade essa possibilidade. Mas isso já agitou nos bastidores do clube, né? No Palmeiras, essa possibilidade da Crefisa. Ah, mas a Crefisa no Palmeiras é só patrocinadora, no Vasco seria diferente, é comandar uma SAF, mas e aí, gente, né? Porque, claro, a Crefisa não compra mais jogadores, não contrata mais jogadores, mas a presidente do Palmeiras também é uma das donas da Crefisa. E aí o conflito de interesses volta a ser discutido, ela sempre nega, diz que consultou a CBF, que não tem nenhum problema com isso. O José Roberto Lamar é conselheiro do Palmeiras. E como fica o torcedor querendo um jogador agora no meio do ano, por exemplo, a vaga do Hendrick, e aí vai lá a SAF, se for a Crefisa, contrata um grande jogador e não tem o Palmeiras e tem no Vasco. O que vai acontecer? Qual que vai ser a reação do torcedor? Você vai ficar feliz, vai ficar chateado? Não vai? Vai entender a negociação? Não vai? Até onde isso pode influenciar essa intenção aí da Crefisa em estar também no futebol do Vasco da Gama? São perguntas que são feitas e serão feitas muitas vezes até esses casos ser esclarecido em relação ao Vasco. Onde tem a verdade em relação à Crefisa participando também, querendo adquirir 70% da SAF, que hoje é da 777, está numa briga de justiça, uma briga difícil, inclusive, para o Vasco da Gama a respeito da SAF. Né? E fora o conflito de interesse que a presidente não gosta que fale, não gosta que é citado, mas vira e mexe, parece que eles gostam de procurar assuntos que chegam a este questionamento sobre exatamente o conflito de interesses. Vale aguardar um pouco mais, não esquecendo que a presidente Leila Pereira é candidata à presidência do Palmeiras. Aliás, fiquei sabendo informações de bastidores, a possibilidade da montagem da chapa da presidente Leila Pereira. Claro, Buozzi seria o primeiro vice, mais uma vez. A Maria Tereza, que é do Patins, que também é vice e tem um prestígio com a presidente Leila Pereira, deve ser mantida. E aí sai em Tarso, que era o quarto vice ligado à torcida organizada, Tarso Gouveia realmente não tem mais relação, ficou distante da atual gestão. E a própria Neive, que é outra conselheira também, que era ligada ao futebol feminino e houve um estresse por causa do futebol feminino. Aliás, há um questionamento muito grande se a Leila Pereira comparece aos jogos do futebol feminino. Há um questionamento aí de alguns conselheiros se ela comparece, como comparece no futebol masculino, se há o mesmo prestígio da presença da presidente também no futebol feminino. Há esse questionamento também internamente no Palmeiras. Então, dois nomes estão sendo utilizados, um ligado ao COF e a possibilidade aí de um outro nome ligado ao Marte no Palmeiras participarem da chapa do clube da presidente Leila Pereira à reeleição. A outro assunto, né, em relação a Abel Ferreira, esse Al-Saad que foi até a FIFA pedir aí 28 milhões de reais, cerca de 28 milhões de reais, né, cobrando o técnico Abel Ferreira, teria assinado um pré-contrato e teria se comprometido a apresentar ao clube dia 27 de dezembro. O ano passado eu trouxe aqui, inclusive no meu canal, nas minhas lives, e também no Esporte 9, que o Abel Ferreira visitou a sede do Al-Saad nas suas férias, logo no início das suas férias. Vocês lembram que ele demorou um pouquinho para ir para Portugal, né? Ele foi lá nessa semana aí, antes do Natal, ele foi lá e visitou a sede do Al-Saad e não teria gostado das instalações do time do Catar. E por isso teria demovido essa ideia. Um outro motivo que alegam nos bastidores é a conquista do brasileiro. Porque quando ele assinou esse termo aí, que falam que é o pré-contrato, o Palmeiras não era ainda campeão brasileiro, o Botafogo estava liderando o campeonato, aí estava, claro, caindo de produção, mas o Palmeiras não tinha ainda a certeza que seria campeão brasileiro. Então, isso pode ter mudado a ideia do técnico Abel Ferreira a respeito disso, mas seria importante. O Palmeiras joga para ele, no sentido que o departamento jurídico está cuidando do caso. A gente entra em contato com a assessoria do Abel Ferreira e diz, não, o Palmeiras já está com o seu corpo jurídico tratando do assunto, ou seja, nesse momento estão dando uma blindada no Abel, mas seria importante a manifestação dele para explicar esse assunto, porque algumas dúvidas ficam no ar. O Palmeiras sabia ou não sabia que ele foi visitar
o Al Saad. Eu tenho informação que o Palmeiras monitorou, mas ele não tinha contato. Será isso verdade? Eu recebi essa informação, isso confirma-se, aí o Abel teria que falar. Se o Palmeiras sabia que ele tinha visitado as instalações. Porque a informação que eu tenho, que sempre tinham reuniões periódicas. Nesse momento que estava tendo aí o zum da proposta do Al Saad, que corresponde a outubro e novembro, o Abel tinha dado uma distanciada, o Palmeiras estava estranhando uma distanciada do Abel, que sempre conversava com a gestão, e estavam estranhando naquele momento uma mudança de comportamento. Sabia o Palmeiras da proposta, sabia o Palmeiras do pré-contrato assinado, sabia o Palmeiras que ele foi visitar o Al Saad, se sabia o Palmeiras também preferiu ficar quieto, o quanto que o Palmeiras tentou agora nesse momento ajudar o Abel nessa negociação, porque para o clube ir à FIFA, é que todas as negociações feitas antes de se ir à FIFA foram esgotadas, aí o clube se viu no direito de ir, né? E até quanto que essa notícia vazou, muita gente está colocando que o Palmeiras reclamou que o Al Saad não pagou em relação ao Giovani, o atacante que foi negociado pelo time do Catar, ou quanto esse assunto da Leila Pereira e José Roberto Lamarque, da Crefisa, foi colocado o assunto do Abel Ferreira para tentar dar uma segurada nesses assuntos. Tudo isso é falado, tudo isso a gente vai ouvindo e a gente está aqui conversando a respeito. Então, algumas perguntas estão no ar, o Abel Ferreira, o que ele poderia falar, porque o Abel sempre prega muito em relação à conduta, né? E isso mostra também, gente, é claro que o torcedor, eu percebo isso muito, eu sempre brinco, né? Essa caneta prata aqui, se o Abel Ferreira falasse que a caneta é ouro, todo mundo falaria, não, Fred, essa caneta é ouro, o Abel falou isso, o Abel tem esse nível de idolatria que o que ele fala, o torcedor abraça como uma verdade absoluta. Isso mostra também para o torcedor que o Abel é um ser humano normal como qualquer outro. Também erra, também falha, também não conta tudo. Faz parte. Faz parte do cenário, das negociações, do futebol e das emoções. Mas isso é para mostrar que também ele é falível. Porque, no meu entender, aí vai minha opinião, eu acho que ele falhou. Ele poderia ter falado a verdade. Poderia ter falado sobre, olha, teve uma proposta, eu vou conhecer as instalações, ou não. Ó, tem uma proposta, eu vou lá conhecer as instalações, mas na verdade, para um futuro. Porque o pré-contrato, será que ele ia revelar? Que ia assinar? Duvido que ele revelasse. Duvido. Mas agora vai ter que falar sobre o assunto, se quiser, é óbvio, né? Se ele quiser se manifestar. Mas será perguntado sobre isso. Com certeza será perguntado na próxima quinta-feira contra o Botafogo. Assinou mesmo pré-contrato, esse assunto Al Saad, visitou as instalações, ele vai falar a respeito, e o pilhado da Jovem Pan que estava falando, estava sendo aí malhado pelo torcedor, estava certo. Ele tinha uma boa informação, e realmente ele tinha assinado. E estava sendo aguardado dia 27 de dezembro mesmo para se apresentar no Al Saad, e mudou de ideia. Acontece. Quantas vezes a gente não muda de ideia? Acontece, mas num futebol onde todos os assuntos são falados, tudo, e ele foi perguntado a respeito e tentou sempre se esquivar do assunto, seria importante uma manifestação dele para explicar para o torcedor e deixar claro o assunto, para não gerar nenhuma dúvida, nenhum arranhão na imagem. Mas, repito, isso mostra que o Abel Ferreira é um ser humano normal como qualquer outro. E também pode ter seus erros, seus acertos normalmente. Então, vamos aguardar as próximas horas, os próximos dias, para saber essas novidades aí no Palmeiras. Nada altera em relação a relação Abel e Palmeiras, hein? Tem contrato até 2025. Mas se ele pudesse falar e explicar esse assunto, seria muito interessante, sem blindagem, né? Falando, se explicando. Eu acho que ele teria o tempo suficiente para poder falar também diretamente com o torcedor do Palmeiras. Se inscreva aí no canal, deixe seu like e deixe sua opinião também. Um abraço a todos.